Oi, pessoal! Olá, olá! Oi, oi, oi! Como estão? Sejam bem-vindos! Já já eu dou início ao nosso assunto aqui, que é sobre a criança interior, né? Vamos nos conhecer um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô um pouco perdida, né? Ai, Gabi, um beijo. A Renata. Vocês são uns amores. Gente, hoje o tema é mais do que um tema, eu acho que é um assunto necessário para o nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento pessoal. Então, eu espero que vocês façam bom proveito. Podem fazer perguntas também, o que eu não consegui responder aqui. Eu prometo que eu respondo depois ao longo da semana. E aí a gente vai se falando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tô meio perdida, mas eu já retomo o assunto. Oi, oi! Como estão a Dai, a Mana? Vocês são lindos demais. Gente, vamos lá. Vou dar início aqui. Como estão? Então, gente, vamos lá. O tema que eu escolhi foi a criança interior e os desafios atuais. Por que desse tema? Eu tenho feito diversos atendimentos, né? Como todos sabem. E este tema ele é muito recorrente em várias questões do nosso cotidiano. Só que nós não sabemos que é isso. Hoje em dia, com o boom da internet, você vai ali no Google, no YouTube, você vai ver a meditação da criança interior, o que é a criança interior. Mas nem todos têm noção da profundidade e do significado dessa criança interior. O que acontece? À medida que nós vamos crescendo, tanto a nossa família quanto a sociedade... Boa noite, Kátia! Boa noite, gente! Tanto a nossa família quanto a sociedade no modo geral, ela vai nos empurrando para que a gente esqueça o passado. Agora você cresceu, você é adolescente, você vai estudar, depois do estudo você vai trabalhar, no trabalho você vai ter família, filhos, enfim. E ninguém, gente, é muito difícil uma família, ou que num contexto social, ainda que religioso, porque eu vejo muita importância das crenças, independentemente do segmento. Mas a gente não vê ninguém te falar sobre autoconhecimento. Eu agora, como acadêmica de filosofia, percebo a preciosidade disso e o quanto isso nos foi tirado enquanto sociedade. Eu não pude cursar, não tive acesso à informação filosófica como deveria, né? Lá atrás, na escola, digamos assim. Depois na faculdade também não foi satisfatório. Tenho formação jurídica, eu estudei filosofia do direito, né? Mas nada voltado para o autoconhecimento. E o que acontece? Uma pessoa que não se conhece, ela não sabe lidar com o mundo. Todos os desafios que se apresentam para ela se tornam amplificados, porque a visão que ela tem de si é muito insuficiente, digamos assim, para que ela possa realmente se apossar da sua força, do seu poder interior e usar isso para ir para a vida. O que acontece? A psicologia sempre abordou esse tema, mas para mim, e aqui eu tô falando da minha experiência pessoal,
tá? É uma coisa muito voltada ou para o meio científico acadêmico ou para âmbito de consultório. Mesmo porque, num passado bem recente, nós tínhamos um preconceito enorme, né, gente, com relação à psicologia. Então, se você procurava um acompanhamento psicológico, você era doido, você tinha algum problema mental, e era até meio excluído da sociedade, enfim, não era visto com bons olhos, né? E é um viés também que nos traz essa questão do autoconhecimento e da criança interior. Mas o que acontece? Nós temos memórias, tá, do nosso sistema familiar 4 gerações atrás. Então, nós trazemos na nossa vida, isso é com todos, gente, e não sou eu falando, não é a constelação sistêmica que trouxe isso, não é uma novidade, tá? Tem estudos científicos a respeito disso, que a gente carrega traços, imagens, sentimentos, traumas, até da nossa 4ª geração. Então, são impressões que nós podemos ter que foram sentidas por nossos tataravós. Bem profundo, né? Mas eu nem quero chegar lá. Hoje é assim, para que vocês tenham uma noção do que é, uma noção dos impactos, né? De não olharmos para essa criança interior na nossa vida atual. E cada tópico que eu vou falando aqui, vocês vão dizer, Cíntia, tá meio esparso. Não, é que é para introduzir e cada tópico aqui realmente dá um tema de uma live, dá um tema de um atendimento. Mas é para que vocês se encontrem nesse contexto todo. Então pensa, se a gente já traz coisas emocionais, tá? E mentais, na nossa célula, no nosso campo morfogenético, que também é outra teoria, é outro estudo que vale a pena vocês conferirem, pesquisarem um pouquinho, de 4 gerações passadas, imagina o que a gente não traz de pai, mãe, de como foi a gestação da nossa mãe, e de como foi toda a nossa infância até mais ou menos os 7 anos. Cíntia, depois essas condições, né, que a gente vai absorvendo continuam ao longo da vida? Sim, sempre vão permanecer, gente. A gente sempre está absorvendo alguma coisa, tanto de boa quanto de ruim. Então, nossa vida é marcada por fases. E dentro de uma fase ou outra, nós vamos ter emoções mais significativas que a gente vai armazenar no inconsciente como algo muito bom ou como algo traumatizante. Mas por que essa primeira infância é tão importante? A criança, ela não questiona aquilo que está sendo entregue para ela. Ela simplesmente absorve. Absorve mais ainda se a gente for voltar, como eu disse, para o feto, para o útero, enfim. Mas hoje nós vamos ficar com a primeira infância. Do bebezinho até os 6, 7 anos. O que acontece? Essa criança ela não questiona nada. Ela vai absorvendo. O que ela pode estar absorvendo pode ser algo real, pode ser algo relacionado a uma sensação que ela teve, mas que não corresponde a uma verdade externa, digamos assim. E pode ser também impressões que ela trouxe e ela carrega. O que acontece? Quando a gente tem um trauma, alguma coisa que nos incomoda na infância, a nossa tendência é que a gente esqueça. Tá, Cíntia, esse esquecimento, ele é real? Não, ele não é real. A gente tira da nossa mente racional aquela dor e joga no inconsciente. Há estudos que nos informam que nós utilizamos apenas 5% da nossa mente, que seria os 5% da mente racional, da mente analítica. Os outros 95% seriam, então, do nosso inconsciente. Então, nessa pirâmide enorme, a base toda é inconsciente. E o inconsciente é o quê? Por que é irracional? Porque nós não conseguimos trazer à luz. E isso... Só que esses 95% são a base que nos fazem reagir e viver lá nos 5%. E aí é o quê? Em casa, na escola, no trabalho, na empresa, no atendimento de clientes, em qualquer vivência sua. Toda forma como você reage ao mundo está ligada a esses 95%. Com relação à criança nesse período, o que acontece? Quando a gente exclui muita coisa, ou se sente responsável por muita coisa, nós acabamos não crescendo. Nosso corpo cresce, a mente se desenvolve, mas as emoções não. Então você fica sempre preso
lá atrás. Sempre tem algo emocional que te prende, você adota um padrão de comportamento que não é racional, então na maioria das vezes você não enxerga esse padrão que você está adotando. Você simplesmente vai levando a vida e acha que está agindo de forma racional, mas na verdade você tem um emaranhamento emocional lá de trás. Se nós formos pegarmos os bonequinhos, para essa mulher aqui ter chegado nesse estágio, aqui atrás para vocês verem, ela passou por este aqui e ainda por este aqui. E por outros mais aqui, que eu não tenho bonequinhos menores. Mas enfim, vamos colocar aqui cristalzinhos pequenininhos. Esse aqui foi um bebê, foi um feto, enfim. O que acontece? Essa moça aqui tem emoções e toma atitudes, toma decisões na sua vida prática, ainda com base nessas emoções aqui. Isso pode ser bom? Pode ser ótimo, mas geralmente é bem ruim, gente, é bem desafiador. Isso acontece porque ou nós não aceitamos algo, ou nós não queremos olhar algo, ou estamos assumindo responsabilidades que não são nossas. E aí a gente começa a ter os mais diversos problemas. Autoestima, toda a questão voltada de segurança, problemas financeiros, problemas de saúde. E geralmente, essa pessoa aqui que não trabalhou essa criança ferida aqui, ela não conseguiu olhar para cá, ela vai ter filhos também. E ela vai repetir esses padrões com os filhos. Como assim repetir padrões? Ou ela vai fazer exatamente igual, ou ela vai criticar e vai fazer completamente o oposto. E os dois extremos são prejudiciais. O que eu vejo com muitos adultos nos atendimentos? Ou as pessoas não querem olhar porque dói, porque tem algum incômodo, teve algo traumatizante ali. Ou elas carregam culpas, que também elas não querem projetar para outras pessoas, principalmente relacionado a pai e mãe, se sentem maior que os pais, isso também é um problema. Ou elas pegam para a vida delas carências que tiveram aqui. E essas carências elas podem ter sido reais, elas podem ter acontecido de fato, como a perda da mãe, a perda do pai, a perda de um cuidador, ou questões da mente. Eu, por exemplo, para dar um exemplo para vocês que pode ser esdrúxulo para muita gente, mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção, eu me criei pensando assim, a minha avó paterna não gosta de mim. E eu nunca soube por que eu tinha essa angústia. A minha avó paterna não gosta de mim, não gosta de mim, e assim eu fui a um longo período. Pouco tempo atrás, se você comentasse algo a respeito comigo, eu diria isso. E em uma sessão de hipnoterapia, para quem não sabe, eu também trabalho com hipnose, eu fui até o momento em que eu gerei esse sentimento dentro de mim. E na verdade, eu acredito que minha avó estava me cuidando, eu não estava sozinha, mas por algum momento ela saiu. E eu tinha no máximo 3 anos de idade. E aquilo ali me gerou uma sensação de abandono. Então, para minha criança, eu fui abandonada pela minha avó paterna. Qual registro ficou? Na mocinha, durante a adolescência inteira, e na adulta, por um longo período. A minha avó não me ama, ela não gosta de mim. Ah, Cíntia, mas isso é muito fácil, muito... Enfim, daqui a pouco esse adulto aqui, eu já olhei com mais carinho, com mais atenção, porque eu já era uma estudiosa e estava passando por atendimento, mas daqui a pouco você passou por isso e vai dizer, ah, chega aqui. Mas que ridículo, a gente sabe que isso não é verdade. A avó gosta de nós, tá tudo bem, tá tudo certo. A criança não vai pensar assim. Ela vai se sentir muito triste, muito abandonada, não olhada. Então, o que esse adulto de hoje tem que fazer? Chega aqui e fala. Eu sinto muito pelo que você sentiu. E aí você pode ressignificar da forma como quiser. E essa ressignificação ela pode se dar nos mais diversos contextos, né, gente? Com a psicoterapia tradicional, com a hipnose, com a constelação sistêmica. Mas o que é importante? Validar o sentimento que essa criança teve. Eu sinto muito a dor que tu sentiu, eu sinto muito o abandono que tu sofreu, e hoje eu acolho você e eu acolho essa dor. Você pode deixar essa dor comigo,
porque ela não vai mais fazer sentido na tua vida. Eu te libero dessa dor. Porque eu, adulto, hoje, tenho condições de proporcionar a essa criança tudo que não foi proporcionado para ela na infância. Ou que foi e ela não viu dessa forma, ela não sentiu dessa forma. E aí entra outra questão muito importante para conversar com vocês, que é a questão do sentimento. Geralmente, nós somos criados para não validar os nossos sentimentos. A criança está brincando, chega algum familiar que ela não gosta, ela não tem intimidade ou ela não quer. Você vai lá e cumprimenta, dá um beijo, senta perto. E às vezes aquela criança não tem, ela não quer esse contato. Ou por vezes a criança está esperando muito esse contato e a pessoa chega atribulada, um pai, uma mãe chegou do trabalho cansado. Ah tá, eu já vou, eu já faço pra ti. E ali naquele momento gera uma sensação de abandono. Cintia, esses casos que tu trouxe são bem simples. São simples, mas a ferida é grande. E ela se perpetua. Temos casos muito piores, sim. Temos casos em que os pais falecem. Temos casos de abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico. O que é importante que se saiba nisso tudo? Que você, adulto, hoje, tem condições de olhar para isso e resolver. O que eu vejo na maioria dos atendimentos? Às vezes, o adulto não consegue fazer isso sozinho. Ele se sente sem a força para ir lá atrás e ressignificar isso. Aí vem o trabalho dos terapeutas de um modo geral, e eu sempre digo para as pessoas, procure aquele terapeuta que toca o teu coração. Não adianta você ir numa consulta com um psicólogo que você não gostou do psicólogo, não teve afinidade, você não teve um rapport, que a gente chama, uma confiança nessa pessoa. O mesmo para profissionais de outras áreas de saúde, principalmente terapeutas como eu, que fazem esse trabalho mais integrativo. A gente já chegou em um nível, quando adulto, que já passou por tanta coisa, que é necessário que haja uma confiança profunda para que haja uma entrega. Porque uma coisa é conversar com você sobre isso. Por exemplo, agora aqui eu estou colocando o meu ponto de vista, estou colocando de forma muito informal o que acontece e tudo certo. Vocês estão entendendo. Mas uma coisa é entender, é pensar a respeito disso. Outra coisa é sentir. Quando tu sente diferente, tu libera uma pressão. Tu consegue liberar um estado de aprisionamento. E aí a tua vida passa a correr de forma diferente. Daí a importância do sentimento. Daí a importância da confiança e daí a importância da entrega durante um atendimento. Gente, a criança ela sempre vai precisar de atenção, acolhimento e amor. O pior veneno que você pode fazer com você mesmo é não validar os sentimentos infantis. Seus mesmo. Ah, aconteceu tal coisa comigo, eu era pequena, mas hoje eu entendo que tudo bem, era isso mesmo, não tinha como ser diferente racionalmente. Mas dentro de você tem uma dor relacionada a isso. Enquanto você não ressignifica emocionalmente essa dor, ela continua te bloqueando o caminho. Um exemplo disso são os pais que não tiveram alguma coisa. Digamos que os pais não tiveram uma certa atenção, os filhos, não tiveram uma certa atenção que julgavam o importante dos pais em uma determinada fase da vida. Quando eles se tornam pais, eles agem de duas maneiras. Ou eles fazem exatamente igual aos pais e replicam aquela dor, porque inconscientemente ele lê: eu sou leal ao papai e à mamãe e eu vou fazer com meu filho a mesma coisa. Ele vai passar pelo que eu passei, porque só assim, ainda com o trauma, ele vai ser forte, ele vai conseguir dar conta, ele vai ir para a vida. Ou faz o inverso. Se doa para aquela criança de uma forma que ela não precisa, que ela nem quer, que não é o essencial, é muito além do essencial e do necessário. E aquilo se torna um peso para aquela criança. Então são sempre os opostos. Ou você faz igual, pune, fere e propaga aquele ressentimento, ou você faz todo o inverso e acaba sufocando com aquele excesso. Você acaba tentando curar em você através do seu filho, através da outra criança. Isso não é possível, gente. E isso acaba ferindo o outro ser e assim sucessivamente.
Pessoas feridas ferem pessoas. Essa é uma das frases mais certeiras que tem, mas também mais difíceis de nós analisarmos com um olhar de isenção. Porque é muito fácil você julgar um antepassado pelo que ele fez, pela conduta, pela forma que ele te ensinou, te criou e te passou alguma coisa. Só que a gente não olha para a nossa história familiar e geralmente não olha para a história dos nossos pais, dos nossos avós. Porque olhando fica muito mais fácil de ressignificar essas dores. Porque a gente vê, hoje como adulto, como será que a criança da minha mãe viveu? Quais foram os traumas da criança da minha mãe? Da criança da minha avó? E do meu pai? Algumas famílias têm o diálogo mais aberto, as pessoas têm acesso a registros, a histórias. Na minha família não foi muito assim. Eu não tive muito acesso aos familiares do lado paterno e quase nenhum acesso aos familiares do lado materno. Mas os registros estão em mim, através das mais diversas situações. Transferência, como eu falei para vocês, eu faço com você para curar em mim, ou dou demais, ou replico a dor. Traumas transgeracionais. Eu vivi o trauma X na infância, então agora você, meu filho, já nasce com aquele sentimento que é meu e não sabe de onde vem, não sabe como lidar. E aí são mais pesados ainda, são mais difíceis ainda de serem curados e de serem revistos, porque vem lá de trás. E assim sucessivamente. Cada história de vida é única, gente. E daí a importância de ser olhada de forma individual, com cuidado. Mas as necessidades de solução, de resolução, elas são muito similares. O ser humano, a frase também, todos somos um, é muito verdadeira. A dor que você tem pode não ser a mesma minha, mas certamente elas têm algo em comum. Por que da importância dessa conversa hoje, dessa forma como ela está se dando? Eu não sei se eu estou sendo clara, vocês vão me comentando aí, gente, vão me falando alguma coisa, porque o assunto é muito extenso e, como eu disse para vocês, é uma conversa inicial porque aqui não se resolve muito, mas provoca uma reflexão, tá? Cíntia, o que é minha criança? Quais são os sintomas? O que eu posso detectar a criança ferida em mim? O que acontece comigo que eu sei que eu tenho uma criança ferida na minha vida? Gente, extremos. Uma pessoa que é tida como bipolar, por exemplo. Eu mudo de humor com muita frequência. Eu tô muito feliz e daqui a pouco eu tô triste, eu tô chorando. Eu quero muito uma coisa e daqui a pouco eu não quero. Eu tenho uma meta grande, acabo criando outra meta e não resolvo nenhuma. Meus relacionamentos não dão certo. Ninguém é bom o suficiente para mim. Eu não consigo ganhar dinheiro. Tem uma frase sistêmica que diz o seguinte: criança não casa, não ganha dinheiro, não faz sexo e não vai pra vida. Claro que aqui a questão sexual é bem profunda, né? Seria aquele sexo com propósito. Mas por que eu digo isso pra vocês? Todos nós temos um fractal ferido. E enquanto nós não damos um lugar para esse fractal, ele fica ali, atrasando a nossa vida. Então a importância de nós darmos uma olhada para trás é muito grande. E como eu disse, não termina só aqui. A gente vai trazendo. Só que a partir do momento que a gente integra todo o passado, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos únicos de verdade. Depois que a gente resolve o que não é nosso, o que nós trouxemos da nossa família, ou as impressões infantis, nós temos uma força maior para ir atrás dos nossos objetivos, para crescer profissionalmente, intelectualmente. E isso também envolve uma outra questão, a questão energética, que aí já sai um pouco da visão sistêmica, mas entra aqui na questão energética e espiritual. A aura de uma criança, ela é mais forte ou mais fraca em termos de defesa psíquica de que um adulto? Provavelmente mais fraca, né? Ela é mais sensível, muito mais sensível a demandas externas. Quando a gente está na infância já adulto,
tudo que é de ruim que tá passando pega. Por quê? Porque nós somos reativos. Nós não conseguimos nos manter no nosso centramento muito tempo. Tudo que vem a gente reage. Outra coisa, se você tem mágoas aqui, você está carregando as mágoas para cá. Como a gente é e recebe tudo que a gente emana e vibra, tudo que a gente não curar aqui de trás, a gente continua vibrando na vida adulta. E aí continua atraindo mais o quê? Mais daquela carência, mais daquela sensação de abuso, mais daquela sensação de indignidade, de não pertencimento, de abandono. E vai propagando isso para as nossas relações. Aí é o chefe que não reconhece o meu trabalho, é o marido que não dá valor para quem eu sou, é o filho que não satisfaz as minhas expectativas, e daí por diante. Geralmente quem está vivendo na criança ferida também tem uma sensação, um desejo profundo de controlar o mundo. Por quê? Porque nas brincadeiras infantis você determina o que você quer, né? O que você vai fazer, você determina o seu mundo ali. Você dá as regras do jogo. E na verdade a gente sabe que na vida adulta, na convivência em família, na sociedade não é bem assim. São trocas, são relações que devem respeitar alguns ciclos, algumas regras, se a gente for olhar pelo viés sistêmico, mas que não dependem exclusivamente da nossa vontade. O que acontece? Um adulto que não está com a sua criança integrada, curada, ele está sempre condoído com alguma coisa. Sempre tem algo lhe machucando. Sempre está magoado, sempre está em embate. Outra coisa importante também, quem tem a criança ferida pode ter a síndrome do salvador. O que é isso? Também pode não ser de um trauma, tá, gente? Mas a criança, ela ama tanto aquele pai e aquela mãe que ela dá vida pelo aquele pai e aquela mãe. Então, assim, a minha mãe não pode ter sofrimento nenhum. Nem o meu pai. Então, eu vou fazer de tudo para que eles estejam sempre bem, o tempo inteiro. Só que um filho não tem força, gente. Uma criança não tem força para cuidar de pai e mãe. Energeticamente falando. É sempre o contrário. A criança recebe dos pais que vieram antes. Cíntia, eu fui abandonada, eu não conheço os meus pais, fui dada em adoção, quem me criou foram avós, tios, tem muitos casos assim. Igual esses pais cumpriram o seu propósito pela lei sistêmica, que é o quê? Serem portais para essa vida. Se você está aqui hoje inteiro, caminhando, falando, enfim, está aqui vivendo, está na vida, a lei sistêmica entende que os teus pais tiveram sucesso na missão deles. Então, independentemente do que tenha acontecido, você agradece e reconhece esse lugar. Como assim? Eu vou agradecer tudo de ruim que me foi feito? Gente, tem casos e casos. Tem casos que o peso é muito grande, que a dor é horrível. E não são desses casos específicos que eu vou falar aqui agora, tá? Ainda nesses casos, a gente diz um sim pra vida que veio através dessas pessoas e reconhece eles como pai e como mãe. Na maioria das vezes, a gente agradece pai e mãe, se libera de uma dívida com eles que é impagável. Nós nunca vamos poder pagar a vida. E libera eles de nos dar algo que a gente acha que não recebeu. Nos dar algo que a gente acha que não foi o suficiente, que ficou pendente. O que é muito comum. Geralmente uma criança tem alguma carência relacionada a pai e mãe. O meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. O meu pai não me deu atenção. Eu não fui criado pelo meu pai. Minha mãe me criou sozinha. Ou o que é bem comum e muito pesado para um filho. A mãe torna o filho um aliado dela. E esse filho não consegue olhar para o pai. Isso também causa uma ferida muito profunda. E a criança não sabe. A criança vai se aliar àquele que for o melhor de papo. Ele vai adotar, ele vai ver se ele vai militar no exército da mamãe ou no exército do papai. Aqui a gente atende pessoas dos dois lados, viu? Que se aliou muito ao pai em uma separação e ficou sem a força da mãe, ou se aliou muito à mãe e ficou sem a força do pai. E o que é importante para esses filhos entenderem? Que são metade pai e metade mãe.
Um filho não tem como tomar partido numa relação de casal. Isso fere completamente o filho, o impede de ir para a vida e é mais uma questão a ser tratada em crianças feridas. Esse não pertencimento, essa exclusão, gosta mais de um, gosta mais de outro. Quando você tem famílias que têm inúmeros filhos, uma geração anterior a mim isso é bem comum, 10, 13, 14, 5 filhos, os pais não conseguem dar a mesma atenção para todos. Todos, de uma forma ou de outra, se sentem não amados, não vistos, não incluídos. Isso causa uma dor muito grande, um vazio muito grande, que pode ser ressignificado na vida adulta. Deve, para que essa pessoa consiga ter uma autoestima e consiga se realizar das mais diversas maneiras. O que mais? Tudo que é meu é melhor. A pessoa precisa se autoafirmar. Quando ela tem uma carência de pai ou de mãe, ela precisa estar sempre em lutas, sempre comprando briga para que ela apareça, ela se autoafirme e alguém olhe para ela. Então ela faz de tudo para ser olhada. E o pior disso tudo, gente, a pessoa realmente não cresce, vira um adulto infantil. Esses tempos, conversando com uma moça, não foi num atendimento, ela me disse o seguinte: se o meu marido estiver me traindo, ele vai se ver com meu pai. E essa frase ficou muito forte em mim. E eu olhei pra ela e disse assim: por que ele vai se ver com seu pai? Ela disse assim: não, porque o meu pai é quem toma conta disso pra mim. Então você pensa, essa moça ela está num relacionamento com quem? Quem é o homem ideal pra ela? O pai. Não vai dar certo com homem nenhum, gente. Porque nenhum vai conseguir ser o pai que ela colocou num pedestal e ocupou o lugar que a gente chama na sistêmica de filhinha do papai. Então a questão do adultecer, ela é muito importante. Tem gente que envelhece, entra na terceira, quarta idade e ainda não adulteceu. O que é mais difícil olhar, no meu ponto de vista, é como eu disse pra vocês, cada um tem sua dor. E a gente não pode ser arrogante a ponto de avaliar o que dói mais ou o que dói menos. Mas quando os filhos perdem os pais de forma muito cedo, de forma muito abrupta, esse vazio é mais difícil de ser preenchido. E também é muito importante que haja um acompanhamento, que haja a inclusão desses pais, que haja um entendimento no adulto, para que esse adulto passe para a criança dele que não foi possível fazer diferente. Que a vida é algo muito maior e que esse pai e essa mãe que se foi tão cedo não tinha como escolher ficar. O que para uma criança certamente não é inteligível, né? Não é algo que possa ser acolhido para um adulto, é. Então você, conversando com seu fractal, consegue acolher essa criança, explicar isso para ela e dizer: a partir de agora eu cuido de ti. Eu sou adulto e eu tenho o pai e a mãe dentro de mim. E você está seguro, você é amado, você pertence, você faz parte. Falando tudo isso, pode parecer algo muito aleatório para vocês. Tem alguém aqui que já fez alguma vivência de criança interior? Comenta aí comigo, vamos ver. Quando você passa por uma vivência e você se lembra de algo da sua infância que te marcou, faz todo sentido. Mas faz sentido quando? Quando a gente se permite sentir. E aí é necessário o quê, gente? Muito amor e humildade. Humildade para reconhecer essas dores também. Humildade para aceitar que sim, que você teve um trauma, que você sofreu algo e que isso faz parte da tua história. E que refutar isso, esconder isso de ti mesmo, só te traz maior prejuízo. E esquecer a gente não esquece. Esses dias eu tava ouvindo, até foi uma entrevista do Lucas Naves, eu fiz a formação de hipnoterapia com ele, e ele disse algo que eu acho sensacional. As pessoas gostariam de ter uma pílula do esquecimento. Eu tomei aquilo ali, esqueci e pronto. Quando na verdade esquecer é impossível. O que é possível e te traz poder é a ressignificação. Só que para você ressignificar qualquer tipo de trauma, de dor, desconforto,
que, como eu disse para vocês, pode ser algo a nossos olhos que é muito simples ou algo mesmo muito profundo, você precisa se permitir olhar. Então, o primeiro passo é não negar o sentimento, não negar a realidade, não negar aquela necessidade. Há um estudo também que me chamou muito a atenção referente ao Alzheimer. Que pessoas que começam a ter Alzheimer são pessoas que negaram muitas dores durante a vida. Então as pessoas foram deixando os fractais, deixando, e chega um momento que ela vira as costas para tudo isso. Ela não viu, não quer ver, e ela se pune ainda mais, esquecendo até daquilo que ela precisa lembrar. Então a sistêmica, ela nos traz consciências das mais diversas. E essa conversa hoje é para que cada um de vocês possa pensar com carinho na sua criança e ver o que precisa analisar. Às vezes foi uma briga que teve com a mãe, alguma palavra que foi dita pelo pai, por uma avó, por um tio. Crianças honram muito o sistema, então as crianças tentam salvar. Aconteceu algo muito trágico na sua família e inconscientemente você fica tentando compensar aquela dor, compensar aquela perda. Isso também é muito pesado para você. Chega uma hora que o adulto, ele quer ir para a vida, mas ele se depara com um obstáculo grande à frente. E esse obstáculo incomoda. É quando as pessoas começam a ter forte ansiedade, alguns têm síndrome do pânico, depressão, quando na verdade a solução pode estar aqui atrás, de você fazer esse movimento, fazer esse chamado e fazer um acolhimento da sua criança. Olhar para cá e dizer, você também faz parte, graças a você eu sou quem eu sou hoje. Com toda a dor que você carregou, com todo o desespero, o desvalor. Só que isso é muito particular, gente, vai da história de cada um. Trabalhando com a alma humana, tem gente que não gosta que fale alma, né, gente? É algo espiritual. Gente, nós não somos carne. E eu acho que o sentimento tem muito a ver com a alma da gente. Tem cada história de vida, tem cada dor, tem cada sentimento. Tem cada sentimento bonito também que emaranha. Tem cada amor, assim, que é um amor tão grande, é tão lindo, que te prende, que tu nem sonha que isso está te prendendo de tão bom que é. Mas a maioria são dores, são traumas muito profundos. E a minha presença aqui hoje é só para dizer para vocês que vocês precisam olhar. Muito. Cíntia, por que tu diz isso? Porque a minha história pessoal, ela está toda baseada nesse olhar. Eu vivi uma vida, até o presente momento, eu posso dizer para vocês que isso é muito recente. Tem consteladoras minhas aqui que me acompanham, podem afirmar isso. Eu ainda vivi aqui, ó, no amor infantil. Honrando a minha família, honrando o meu sistema e através disso me ferrando muito na vida. Gente, nada é por acaso. Eu acredito que nada é por acaso. Então, assim, não existem vítimas, tá? Vítimas fazem mais vítimas e mais vítimas. E no fundo não existem vítimas porque eu acredito numa contabilidade universal. O que você passa de desafio hoje foi um desafio provocado por você ontem. Mas aí a gente já entra numa área muito mais espiritualista, muito mais metafísica, né? Mas é o que eu acredito. Então, daqui a pouco você, eu nunca fiz nada pra ter esses sentimentos, pra sofrer o que eu tô sofrendo aqui. Desde que eu me conheço por gente, não tenho uma relação que corrobore isso, que confirme, né? Mas com certeza em algum lugar seu lá atrás aconteceu. Então a gente olhar pra isso também de uma forma aceitando os desafios que se apresentam e buscando soluções e não só negando e se vitimizando, te dá força para encontrar aquilo que você precisa. É bíblico, né, gente? E tá aí em outros livros sagrados também. Procurai e achareis. Batei e a porta se abrirá. O que é importante frisar aqui, mais do que nunca, é a autorresponsabilidade, o autocompromisso, o autocomprometimento. É muito comum também que as pessoas se sentem numa posição muito infantil. A pessoa fica aqui sentada no meio do nada chorando, esperando alguém que não se sabe quem venha salvá-la. E aí ela passa esse peso de ser salva
numa postura infantil já adulta, pro pai, pra mãe, pros irmãos, geralmente pro casal, o marido pra mulher, a mulher pro marido. Depois dos filhos crescidos, passa pros filhos também. E a palavra de um pai e de uma mãe para um filho tem um peso muito grande. E aí o que acontece? Ninguém se salva e os emaranhamentos se perpetuam. São dores muito grandes que, se não vistas, seguem. Geração após geração. Até que alguém um dia acorde e diga, opa, tem algo de errado comigo. Esse sentimento é meu, mas eu preciso saber a causa. Ou esse sentimento não é meu e eu preciso dar um destino a ele. Cíntia, tu fala tanto em sentimento, é só sentimento, isso tem consequências físicas. Gente, isso tem consequências físicas também. Nós temos doenças manifestadas com base nessa não visão, com base nessa não aceitação dos sentimentos, incluindo muitos sentimentos infantis. Hoje eu vou falar apenas dos sentimentos infantis, mas tem muita coisa aqui que vale para toda a vida, né, gente? E por que da importância de se falar nisso? Porque é algo que você pode cuidar de uma forma livre. Você não precisa entrar numa seita religiosa, você não precisa, como eu posso dizer, de um terceiro. Você pode fazer algo por você mesmo, você pode começar a se autoconhecer através de literatura, através de filmes, de documentários, de lives que diversos terapeutas fazem, enfim, mas busque isso. Porque eu tenho certeza que assim como foi um salto na minha vida, vai ser um salto na vida de cada um de vocês. E é uma liberação tão profunda, tão rica, mas tão restrita. Por que eu digo que é restrita? Porque só você pode se dar. Um profissional de saúde pode te acompanhar, mas não pode fazer por ti. Eu posso acompanhar os meus assistidos dentro das práticas, né, dentro das técnicas que eu aplico, mas eu não posso fazer por ele. Eu posso mostrar o caminho. A ciência, a tecnologia, a metafísica, a espiritualidade, ela vai te mostrar um caminho. Mas você vai ter que querer mudar essa postura. E aí a gente entra num outro tema muito infantil também, que é o quê? A zona de conforto. Cíntia, é uma zona de conforto bem desconfortável. Sim, tá? Bem desconfortável. Mas às vezes a gente permanece. Por quê? Porque é o conhecido. Permanece porque eu não sei qual vai ser esse novo que essa ferramenta vai me trazer. Então eu tenho um pouco de medo, eu fico com o velho. Permaneço por lealdade. Se eu sair desse círculo, eu não pertenço à minha família. Se eu me liberar dessa questão, talvez eu esteja desapontando meu pai e minha mãe. Se eu liberar, né, determinado sentimento, talvez eu me veja afastado de algum membro, de algum grupo. Então, uma série de questões também que podem colaborar para que a gente não queira olhar e continue nessa dor. Só que eu noto muito que esse tipo de coisa não é abordado, esse tipo de assunto não é abordado. É abordado o floreio. Cure a sua criança interior. Faça uma meditação e dê um lugar para essa criança. Mas as implicações disso. Às vezes dói você revisitar algo que te doeu, que te machucou. Dói bastante. Mas dói uma vez para não doer nunca mais. Dói uma vez. Você tem aquele tempo de ressignificação daquela dor e depois aquilo ali se transforma em força e integridade. Os xamãs, os indígenas, têm um termo que eu acho muito bonito, porque ele já serve daí para toda uma linhagem, que é resgate de alma. Eles falam muito em fractais. O que são fractais nossos? São dores, pedacinhos nossos de dores, de coisas que a gente fez e não gostou ao longo da vida, tá? Não só na infância. Que chega uma hora que a gente tem que se virar e dizer, olha, eu assumo a responsabilidade, eu fiz isso mesmo, hoje eu me arrependo e eu vou fazer diferente daqui pra frente. Mas eu me aceito. Eu aceito tudo como foi, porque eu não tinha uma consciência diferente pra agir diferente. E esse trabalho é um trabalho pessoal intransferível. Não tem como alguém te dar isso de presente. O que tem, e que para mim é extremamente valioso, é essa vasta literatura, essas vastas técnicas. Hoje as pessoas têm acesso a isso. Os meus pais não tiveram.
Meus avós, menos ainda. Bisavós, então, nem se fala. Na família de vocês, como é isso? Como vocês veem essa situação toda? Queixas infindáveis sobre o pai e a mãe, o relacionamento de casal do pai e da mãe. Eu já fui muito aliada da minha mãe, por um longo período. Isso me fez um mal muito grande. A minha mãe tem culpa nisso? Jamais. Ela fez o melhor que pôde. Mas até que você consiga entender isso e aceitar no seu coração, você tem desafios enormes nos mais diversos segmentos da sua vida, nas mais diversas searas. E a questão da criança, gente, é muito forte. Se você parar para pensar um pouquinho, se você parar um dia para se autoanalisar, pega um caderno e faz uma linha do tempo. É um exercício que eu proponho para vocês. Façam uma linha do tempo da infância de vocês. Coloquem de um lado de uma coluna tudo que foi bom, tudo que foi alegre, que vocês se lembram, e do outro lado tudo que doeu, tudo que foi triste, tudo que machucou. Se você lembrar, veja que sentimento isso te desperta. Tal situação me trouxe tal sentimento. Isso me incomoda hoje? Onde isso é presente no meu dia a dia? Aí a gente tem uma questão para ressignificar. E assim sucessivamente. Por quê? Porque com o trabalho, a escola, a faculdade, enfim, gente, aqui tem gente das mais diversas profissões, né? Você faz o quê? Você estuda, você trabalha, você tem seus filhos em casa, você tem a casa para cuidar, você tem a empresa para administrar. Você chega em casa, pum, um Netflix, um jornal, uma TV, eu não sei que tipo de conteúdo você consome, enfim. Daqui a pouco você vai se alimentar, vai tomar um banho, vai descansar para no outro dia retomar aquela rotina. Só que mal sabe você que naquela rotina você está empregando diversas posturas que têm origem lá atrás, na sua infância. Coisas que você faz que depois você diz. Ou outra coisa bem importante que acontecia muito comigo. A pessoa dizia, ai Cíntia, tu tem tal postura. E eu dizia, não tenho. Não me reconhecia dentro de uma classificação que as pessoas me davam. Uma outra, por exemplo, assim, Cíntia, tu é muito brava. Gente, eu nunca me achei brava. Eu sempre me achei normal, assim. Mas algumas pessoas me viam como muito brava. E era uma coisa que eu trouxe da infância. Tomar uma água. Eu trouxe dos meus familiares. Então eu tava sempre honrando aquilo. Outra coisa muito importante sobre a criança ferida. Bebês arco-íris. São irmãos de bebês que não puderam ficar. Então, assim, a minha mãe teve um aborto, sofreu um aborto, e nesse aborto não interessa se foi um aborto provocado, se foi um aborto espontâneo, não tem um julgamento aqui. Simplesmente teve um aborto e depois, neste momento, vem você. E você tá ali. E com o passar do tempo, você começa a ter uma certa ansiedade, você compra coisas em duplicidade, nada tá bom pra você, você não se sente visto, amado, você faz de tudo para chamar a atenção no mundo, você tem uma carência enorme dentro de você e você não se dá conta que está representando, tentando dar um lugar para aquele irmão, aquela irmã que não pôde ficar. Cíntia, como assim? De repente, esses pais não conseguiram viver o luto para aquele filho. De repente, o sentimento de perda foi negado. Daqui a pouco, foi colocado de lado, esquecido, ou realmente foi um aborto mais provocado, imposto pela família, imposto pelo parceiro, por terceiro. Gente, tem as mais diversas formas, mas a questão é, aquela criança não foi vista, ou foi vista de forma muito breve e não teve o seu lugar na continuidade familiar. Eu, por exemplo, sou a filha mais velha. Nunca fui a filha mais velha, né? Eu tenho um irmão antes de mim que não pôde ficar. Mas eu cresci ouvindo a Cíntia, a mais velha. Isso era um peso muito grande na minha vida. E eu não entendia por quê. Quando eu consegui um atendimento sistêmico, eu já buscava, já acompanhava há cerca de 1 ano e meio. A primeira coisa que apareceu foi essa minha posição de salvadora do meu irmão, salvadora da minha mãe e de não estar no meu lugar.
Se você está no lugar do outro, você está vivenciando dores, emaranhamentos e tudo que aquela outra pessoa deveria vivenciar. Pensa só o peso de você viver 2 vidas em uma. Muito pesado, né? E eu vivia naquela dinâmica. O que aconteceu foi que eu fui num atendimento presencial e na época eu queria maiores respostas, né? E geralmente a constelação a gente faz, deixa a constelação agir e aquilo tudo transmutar dentro de você. Mas eu, né, como uma estudante de direito, não me conformei. Eu disse, não, gente, eu quero respostas, eu quero saber por quê. E eu não tive essa resposta na hora e isso me deixou bastante irritada. E hoje eu agradeço essa pessoa porque na hora eu fiz o quê? Eu reagi, né? Muito na postura infantil, mas às vezes isso pode ter um... Eu disse, bom, se essa pessoa aprendeu isso e aplica, eu vou aprender e vou aplicar também. E a partir daí eu não parei mais. Foram várias constelações, vários atendimentos. Me tornei hipnoterapeuta, consteladora sistêmica, por conta de ver os efeitos desse autoconhecimento na minha vida. E hoje aqui, o que eu digo pra vocês? Busquem, gente. Já vai pra quase 1 hora aqui eu falando sem parar. Mas o que eu quero dizer pra vocês assim, ó, busquem. Busquem conhecer-se, busquem a história da família de vocês, busquem olhar pra tudo aquilo que dói dentro de vocês. Porque se tá te incomodando hoje, tu pode resolver, qual a lógica de tu arrastar isso pra tua vida e as consequências disso pra sabe-se lá até quando? Qual o preço de não olhar para as tuas emoções? Qual o preço de ignorar a tua infância difícil? As tuas dores, algum desapontamento? Como eu disse, pode ser de uma sensação de abandono, de algo que nem ocorreu de fato, ou algo muito estrondoso que realmente te marcou profundamente. De qualquer forma, o que vale é você dar um lugar para isso, para evitar que isso controle a sua vida de forma negativa durante toda uma existência. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero propor um exercício sistêmico para nós. Algumas pessoas eu sei que já fizeram, outras não. Sei que eu toquei muita coisa, muita informação, mas eu queria dar uma real noção para vocês do que é essa criança e das consequências de não olhar para ela na vida de vocês aí. Quem tá afim de fazer um exercício sistêmico? Alguém dá um oi aí, um joinha, que a gente vê se a gente faz. O que vocês acham? Vamos lá, gente, me deem um retorno aí. Que a proposta que eu tenho é bem fácil. Uma coisa que eu quero falar pra vocês antes da gente fazer o exercício é o seguinte. Eu trabalho com cartas terapêuticas, tá? Eu vou tirar uma carta terapêutica coletiva pra gente. É uma imagem e uma palavra, tá? Eu quero que vocês analisem, na intimidade de vocês, o que essa imagem e essa palavra tem a ver com a criança interior de vocês. Com o sentimento de criança interior. Não, gente, aqui, ó, o exercício é individual, não. O exercício é coletivo, a gente vai fazer juntos aqui. E vai ser uma forma de nós olharmos para nossa criança agora, tá? Claro, né, gente, que não substitui um atendimento individual, um exercício individual, mas eu gostaria muito que vocês tivessem essa experiência para verem se há conexão. Se não houver, também tudo bem, gente, mas é uma forma de reflexão. Depois eu vou tirar uma carta. Essas cartas são assim, gente, ela tem uma palavra aqui em cima e uma imagem que vai aqui no meio. Eu vou tirar uma coletiva, tá? Nessa coletiva vai ser para todos nós pensarmos juntos, inclusive eu, o que essa imagem, essa palavra que vai aparecer aqui, pode nos dizer sobre algo que a gente tenha que trabalhar internamente sobre a criança interior. Para quem quiser depois uma carta individual, é só me mandar um oi no inbox, que eu vou fazer o seguinte, durante a semana eu vou mandar uma carta individual para cada um. Que aí vem a palavra, a imagem, para você ver no seu sistema o que você precisa olhar na sua criança interior. E aí, claro, quem tiver dúvida depois com a sua carta, enfim, pode me dar um oi, pode me procurar. O exercício agora é coletivo, tá, gente?
Vamos lá? Eu vou pedir para vocês relaxarem um pouquinho, soltarem os ombros de vocês. Ver se vocês conseguem relaxar um pouco. Respirar profundamente. Sei que eu falei demais, agitei a mente de vocês aí. Mas que vocês respirem, soltem bem os ombros. E se puderem, a partir de agora, fechem os olhos. E prestem atenção nas minhas falas, no que eu vou dizer. Se sentirem de dar prosseguimento, que vocês deem prosseguimento. Se sentirem que não é para vocês acompanharem, não acompanhem. Fiquem bem à vontade. O importante é que vocês estejam bem. Esse exercício ele tem valor se você se permitir sentir, gente. Então, assim, sinta sem vergonha de sentir, sem medo de sentir. Eu sou muito chorona, às vezes eu me emociono quando eu faço, tá? Então, se alguém se emocionar é normal, alguma coisa foi liberada aí dentro. Mas eu quero que vocês, então, fechem os olhos, respirem fundo. E eu vou pedir para vocês, de olhos fechados, se imaginarem de frente para vocês, pequenininhos. Que você de olho fechado se visse na frente de você com menos idade. Veja aí mais ou menos que idade essa pessoa aí se apresenta para você, seu fractal pequenininho. E veja como você, criança, está se sentindo. Você adulto, adulta, olhando para você, criança, você pequeno. Assim que você localizar, conseguir essa conexão com essa criança, veja se consegue se aproximar dela. Às vezes vem uma imagem de uma foto, de uma situação, de uma brincadeira, enfim. É como se você, adulto, fosse chegar perto de uma criança que é você mesmo. Diga a essa criança assim: minha criança, eu vejo você. Respire. Veja como se sente. Que sentimento te causa olhar para sua criança e ver ela? E que sentimento causa essa criança ser vista por você? Observe como ela está, como ela se sente. Diga a ela assim: eu sou você e você sou eu. Eu te agradeço por tudo que você viveu. Eu sinto muito. Sinto muito por todos os desafios e dores que você enfrentou. Hoje eu te vejo e eu te dou um lugar especial no meu coração. Eu sou você e você sou eu. Eu te libero de qualquer sensação de que tenha falhado. Eu te libero de qualquer sentimento difícil e desafiador que possa ter sentido. Te libero de medos e de culpas. Te libero de qualquer responsabilidade com qualquer adulto. Veja se você consegue tocar na sua criança, pegar a mãozinha dela, olhar para ela. Veja como ela se sente com a sua fala. Como você se sente falando. Diga a ela: hoje eu sou adulto, eu sou adulta. E eu dou conta de cuidar de você. Tudo que nossos pais não puderam nos dar, daqui pra frente eu te dou.
Eu tenho condições e eu faço isso com amor. Veja mais uma vez como você se sente nessa posição, como essa criança se sente nessa posição. E finalmente diga a ela o seguinte: deixe comigo todas as questões de adulto. Você pode ser apenas você. Ser feliz, livre e brincar no meu coração. Você está segura e é muito amada por mim. E eu te aceito como tu és. Veja que sensação isso te provoca, que sensação provoca na criança. E assim que possível, se possível, dê um abraço nessa criança, dê um abraço em você pequenininho, bem apertado. Um abraço de acolhimento, de carinho. E imagine que essa criança vai se transformando em uma luz muito bonita, muito forte, que entra pelo meio do seu peito, pelo seu chakra cardíaco. E a partir de agora vocês são um só. E essa criança brinca, feliz, protegida e segura no teu coração. Nada mais falta para ela, nada mais falta para ti. Feito isso, veja como se sente. E pode ir voltando devagarinho. Abrindo os olhos, respirando. Podem me contar como foi, quem fez o exercício, como se sentiu, se conseguiu fazer, se não conseguiu, como se sentiu só com a proposição de se fazer esse exercício. Em que condições você se encontra agora, como você está. Como é a experiência de olhar para você lá atrás. Essa criança, a gente sempre vai viver dentro da gente. A vida inteira nós vamos carregar ela. E ela é responsável pela nossa alegria, pela nossa felicidade, vitalidade, emoção, alívio. Que bom, Dai, é sinal que tu aproveitou o exercício, eu fico muito feliz. Se um de vocês aproveitou, gente, eu já fico muito feliz, muito grata, muito agradecida. Tem sido um trabalho desafiador para mim me apresentar aqui na internet. Eu sou uma pessoa de bastidor, mas hoje foi a primeira de muitas que eu espero melhorar bastante. Foi bem desafiadora porque envolve muita coisa, mas eu quero conseguir abraçar e sentir que alegria, é isso aí. O sentimento muda tudo, gente, o acolhimento. Olha só, identifiquei a rejeição que eu sempre achei que tive, é isso aí. E aí o que fazer se não se acolher e se abraçar? Tudo já passou. Agora tu dá um lugar de amor e de confiança para essa criança, Rita. Muito amor e reconhecimento. Que alegria, Dani. Que bom, que bom. Eu fico muito, muito, muito feliz. É isso. Toda vez que a gente se acolhe, a gente ganha força, a gente ganha poder. A gente fica forte. E fica com a alma curada, com o coração preenchido. Olha só. Trouxe para a vida adulta a insegurança e hoje verifiquei onde começou. É isso aí, gente. Olha só, muita emoção, chorei muito. Que bom, menina. Acolhe essa emoção é uma liberação. É sinal que alguma coisa dentro de ti se encontrou com amor. Que bom, gente, que bom. Viu a importância que eu falei de se permitir sentir? A gente precisa sentir, gente, para mudar a nossa história, para acolher a nossa história, a nossa vida. Eu vejo cada um de vocês que está aqui comigo. Eu espero que vocês se acolham. Se alguém teve qualquer situação que quer olhar com mais calma, também pode me chamar, enfim.
Quem me mandar um oi no inbox, eu vou mandar a cartinha individual. E agora eu vou tirar uma carta coletiva. Vamos ver o que todos nós temos que olhar relacionado à nossa criança interior. Vamos ver o que a energia do grupo pede. Olha só que interessante, gente. Depois eu vou postar essa carta aí no Insta, tá? Saiu a palavra êxito e um banheiro. Um banheiro todo arrumadinho aqui. Êxito. Olha só. Aqui tem a luz, mas eu vou aproximar aqui para vocês terem uma olhada, dar uma olhada agora. Depois eu posto lá no Insta. Êxito em um banheiro. Cíntia, que estranho. O que esse banheiro aí quer representar? Vocês já pararam para pensar que um dos maiores momentos de intimidade que a gente tem, pessoal, único, é no banheiro? Ninguém quer levar ninguém pro banheiro junto, né? Para fazer o que tem que ser feito, para fazer a sua higiene corporal. Quantas vezes a gente chora também embaixo do chuveiro, com as nossas dores, com os nossos desafios. Quanta coisa não tem aí para limpar, porque aqui tem um banheiro, se a gente for ver um chuveiro, a água é onde a gente se higieniza, onde a gente se limpa. E a palavra êxito. Que todos nós aqui, e que todos que passarem pela nossa vida, possam ter êxito na sua intimidade, êxito na sua limpeza emocional, êxito na descoberta da sua consciência, êxito em ter momentos reservados para autocuidado, para olhar para si, para se permitir sentir. Que cada um de vocês seja infinitamente abençoados e que a gente possa ter uma semana de paz, de luz. Eu só tenho a agradecer. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, assim como faz para mim, fez para mim durante a minha vida e tem feito nos meus atendimentos. Eu agradeço por vocês terem se permitido, por terem me dado uma chance também de fazer esse trabalho com vocês, porque tocar a emoção dos outros é algo sagrado para mim. Então eu agradeço imensamente. E no que precisarem de mim, eu sigo à disposição por aqui, dentro do que for possível. Agradeço a presença de vocês. Manda um oi que eu mando uma caixinha individual para cada um pensar aí. Vou postar essa coletiva pra gente pensar junto. E se puderem, eu quero que cada um comente ali o que entendeu desse êxito e desse banheirinho aqui todo arrumado, todo direitinho, esperando alguém ali para tomar um banho e para fazer uma limpeza, uma revisitação, uma lavagem de alma aí, que foi a percepção que eu tive. Vocês podem ter outras percepções aí, viu? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê em outras oportunidades. Gratidão, gratidão por me permitirem entrar um pouquinho na vida de vocês nesse momento. Um beijo grande e a gente segue se falando. Que bom, eu que agradeço, gente, que bom. Agradeço mesmo. É muito importante para mim fazer esse trabalho e eu espero que cada vez mais a gente possa ter trocas nesse sentido aqui. Um beijo grande e até um próximo momento. Beijo, beijo, gente.